Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar. Está começando mais um Contraponto. A desinformação médica existia mesmo antes da era digital. No entanto, com o aumento no uso da internet, a desinformação se espalha mais rapidamente para um público ainda mais amplo. O fácil acesso à desinformação e a falta de recursos confiáveis aumentam a vulnerabilidade das pessoas à desinformação. E no contraponto de hoje, nós vamos discutir a desinformação na área da saúde. Estamos recebendo o professor do Instituto de Física, Gleb Vatagen, da Unicamp, ele que integra o grupo de estudos da desinformação em redes sociais da Unicamp, professor Leandro Tesler. Bom dia, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto, professor. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. E participa conosco também, pela primeira vez, o Cristiano Xavier Lima. Ele é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e lidera o grupo de pesquisa em colaboração com o Departamento de Computação da UFMG, que pesquisa sobre a propagação da desinformação no contexto médico em redes sociais. Professor Cristiano, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os espectadores. Acredito que teremos hoje uma ótima conversa sobre um tema de tão relevância importante. Muito bem, a desinformação ela geralmente se espalha mais rápido do que informações precisas e acaba atingindo um público mais amplo. E as mídias sociais acabam disseminando informações como conteúdo visualmente atraente e facilmente compreensível, e isso leva as pessoas a acreditar nelas, né, professor Leandro? É mais do que isso. Em física, nós tratamos as redes sociais como meios fortemente não lineares. Então, são meios onde um pequeno sinal rapidamente se amplifica, né? E o sinal de desinformação tem uma dinâmica dele que é muito mais veloz do que os sinais de informação. A gente pode até depois discutir por quê, assim. Então, eles são meios de cultura muito bons para disseminar desinformação e acabam tendo consequências sobre políticas de saúde, né? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, por exemplo, é um horror. Aqui no Brasil, também numa escala um pouco menor. Contraponto, professor Cristiano. Concordo com o argumento utilizado pelo professor Leandro. A desinformação foi algo que sempre existiu na nossa sociedade. Desde os primórdios, né, já havia a utilização desse método que haveria diversos fins, sejam eles em termos de domínio de um povo, seja ele através da imposição do medo, e até o mesmo por assuntos interessantes. E mais recentemente, já numa era mais evoluída do ser humano, a gente vê, inclusive, a desinformação sendo utilizada como forma de monetização de diversas formas de desinformação, né? São utilizadas como uma forma de monetização inapropriada de pessoas e, enfim, empresas e assim por diante. Desde a era shakespeariana, né, professor Leandro? O cineasta Jorge Furtado, ele tem um filme muito interessante chamado Mercado de Notícias, onde mostrava que lá nos idos de Shakespeare, as pessoas acabavam se encontrando nessas agências, entre aspas, de notícias, comprando aquelas notícias que depois eram estampadas nos murais, né? Uma diferença, que são os tempos típicos. De novo, como eu mencionei sistemas dinâmicos, né, o que determina o funcionamento de um sistema dinâmico são os tempos de resposta. E os tempos de resposta com as redes sociais se tornaram muito, muito, muito curtos. Então, é muito mais rápido você disseminar a desinformação do que era antes. E não dá tempo de você tomar medidas para tentar mitigar essa propagação. Agora, professor Cristiano, o surgimento de poderosos geradores de conteúdo de IA acaba aumentando aí os perigos dessas notícias falsas. E eu pergunto, qual a avaliação
sobre os desafios de garantir que as pessoas recebam informações médicas confiáveis. Muito bem falado, Márcio. Essa, já ressaltado também pelo professor Leandro, essa ameaça da desinformação, dessa propagação muito rápida, ela hoje adquire uma nova vestimenta, vamos dizer assim, no sentido em que nós não temos que encarar as pessoas vulneráveis apenas aquelas pessoas que às vezes não têm o letramento correto, não têm, né, um tipo de educação que os permita compreender melhor o que está se passando por trás. Mas certamente o uso da inteligência artificial, de certa forma, ele individualiza a desinformação para um contexto específico daquela pessoa. E dentro do nosso grupo da UFMG, a gente percebe claramente que, do ponto de vista de desinformação médica, existe um grupo hoje considerado bastante vulnerável, é aquele grupo que não compreende bem como são essas ferramentas de inteligência artificial, como as pessoas depois de uma certa idade, porque não compreendem que hoje já existem essas ferramentas que transformam não só imagens, mas mesmo textos e mensagens em coisas críveis, o que seria talvez impossível num tempo atrás. E isso certamente é o maior dano que a gente pode ter, porque a gente considera que a capacidade da inteligência artificial fazer o convencimento de uma pessoa, ele ultrapassa muito mais do que uma simples boa conversa. Bom, em cima do que o professor Cristiano colocou, eu queria introduzir a questão da exclusão digital, porque no meio digital essas pessoas acabam consumindo essas informações falsas, né? Mas na realidade, professor Leandro, nós temos aí uma exclusão digital muito significativa e importante, o que permite que essas pessoas acabem, de certa forma, sendo contaminadas pela desinformação, pelo corpo a corpo, né? Mas aí não é só exclusão digital, né? E nós temos pessoas mais vulneráveis ou vulnerabilizadas, né, pelas circunstâncias da vida, mas também pessoas muito bem informadas podem ser vítimas de desinformação, quando a desinformação reforça seus próprios conceitos e preconceitos, né? Então, isso é muito comum, se vê isso com muita frequência, de pessoas instruídas, mas que acreditam em alguma coisa e só conseguem absorver as ideias que reforçam aquilo em que elas acreditam. E esse é o grande problema da desinformação. Quer dizer, não é um problema de educar as pessoas, não adianta educar as pessoas, é que as pessoas querem reforçar as suas principais crenças. Isso já se pensou que a causa para a propagação de desinformação era que as pessoas não entendiam, ou a exclusão digital, coisas desse tipo. E não é. Tem a ver com o mundo contemporâneo, com a polarização da sociedade, com as redes sociais e o seu efeito amplificador de ideias, quer dizer, a gente está num mundo super conectado. E para piorar, a pandemia de Covid, que coincide com a eclosão da extrema-direita, né? Então, tem toda uma conjunção de fatores que levaram a esse universo de desinformação. Trocando em miúdos o que o professor Leandro colocou, a gente poderia dizer que mesmo aquelas pessoas que sabem que aquilo é fake news, aquela informação não é verdadeira, mas ele gostaria tanto que aquela informação fosse verdadeira que ele compartilha, professor Cristiano. Márcio, essa posição demonstrada aqui pelo professor Leandro, ela é bastante preocupante, porque na nossa área médica, em que a palavra de um médico sempre valia muito mais do que textos em jornais, revistas e opiniões, agora essa opinião, se ela vai contrária ao que aquele relativo grupo de pessoas que eles compartilham o mesmo ambiente, vivenciam aquelas realidades do seu dia a dia dentro daquele mesmo, é o que se chama hoje em dia de uma bolha digital. Qualquer tipo de desinformação ali postada, ela começa a não ser mais aceito dentro daquele grupo, nem se questionar essa possibilidade. Então, uma completa inverdade, uma completa mentira,
ela é travestida numa verdade, e que por mais que muitas vezes até a pessoa, no bom senso dela, perceba que aquilo não é razoável, mas esse comportamento de grupo, essa manada, eles o fazem acreditar. Então, normalmente a desinformação na área médica, ela não vem acompanhar, ela não nasceu por si só. Ela nasce dentro de um contexto de uma radicalização de um certo grupo que ali qualquer coisa que for postada e por azar a questão médica entra por vezes sendo utilizada como uma ferramenta de manipulação política, por vezes, isso a gente viu isso acontecer na pandemia, um termo que a gente utiliza no nosso caso, que é a infodemia, quer dizer, a informação ela começou a ser uma epidemia junto com a própria a doença, a pandemia, a gente teve uma pressão social muito grande de informações revestida de conteúdo político que não era para estar incluído naquele tipo de mensagem. Aprofundando um pouquinho essa colocação do professor Cristiano, professor Leandro, a tecnologia deepfake é outra fonte de risco, né? Porque as pessoas costumavam confiar, se não na palavra escrita, pelo menos no som, na imagem. Agora, isso está mudando, já que as deepfakes geradas através das redes generativas acabam permitindo aí a criação de conteúdo falso altamente realista, incluindo imagens, vídeos, clipes. E essa tecnologia, de certa maneira, também facilitou essa rápida produção e disseminação de desinformação convincente, incluindo a desinformação médica, como colocou o professor Cristiano. Mas eu agora vou discordar de você, Márcio. O que as Big Techs, professor, estão deixando de fazer para permitir que esse cenário se propague cada vez com maior intensidade? Deepfake, essas imagens e vídeos e sons não autênticos, né, gerados, são um problema não é para a área médica, para toda a área do conhecimento. Na área médica, o que vem acontecendo é um outro fator que o Cristiano tinha muito bem pontuado, que é a autoridade atribuída aos médicos na sociedade brasileira. Eu sei isso muito bem porque eu sou filho de médico. Eu vou fazer 64 anos agora. Quando eu era pequenininho, meu pai ia visitar pacientes e levava o filho junto. Né? Quer dizer, ele se sentia no direito de levar o filho, entrar na casa das pessoas para visitar. E a gente entrava na casa das pessoas e quando meu pai falava, era assim, parecia que era uma palavra divina vinda. As pessoas identificavam no médico uma fonte de conhecimento absoluto, e eu acho que ainda fazem isso. Né? E aí, por isso que eu cunhei uma expressão que até virou um meme, né, que médico não é cientista. Quer dizer, agora com a pandemia, muitos médicos dão opiniões pretensamente científicas, claramente sem entender do que eles estão falando, e ganham essa autoridade pela sociedade. Então, na área médica especificamente, eu não vejo o deepfake como uma ameaça, por isso que eu disse que eu ia discordar de você. O deepfake é uma ameaça para a sociedade, mas para a desinformação médica, a maior ameaça vem de médicos com uma motivação, sempre a desinformação é intencional, né? Com uma intenção política muito importante, vacinas, né? Vacina contra a Covid, eles encontraram 200 mil efeitos colaterais. Quem sofre esses efeitos colaterais é quem se identifica com uma certa corrente política aqui no Brasil. Eu nunca vi alguém não identificado com a extrema-direita sofrer alguma consequência, um efeito colateral de vacina. Será que essa vacina é seletiva? Só parte da população está sujeita a esses efeitos colaterais? Quer dizer, isso não envolve deepfake, isso é simplesmente um grupo organizado ou auto-organizado que difunde um tipo de desinformação com o objetivo de desacreditar a vacina. Agora, professor Cristiano, a desinformação médica ela é particularmente preocupante também quando envolve câncer. Isso pode envolver mitos populares sobre as causas do câncer, aquelas curas milagrosas, tratamentos não comprovados. E o mais preocupante é que muitos influenciadores digitais estão embarcando nessa onda exatamente com o objetivo apenas de faturar em cima dos desinformados. O que pensa a respeito? Márcio, essa questão ela é extremamente preocupante. São vertentes diferentes da desinformação, né? Quando a gente fala que uma desinformação, como a questão das vacinas,
que ela precede mesmo a pandemia, mesmo essa discussão de vacina, ela veio no nosso meio médico há muitos anos, mesmo quando foi, né, assim, de certo modo, utilizado de forma, pela força pública a utilização da vacina. A gente já teve no Brasil esse tipo de reação contrária, mas que não tinha essa amplitude. Mas uma pseudociência, em um certo momento, ela foi publicada e parece que é igual se fosse uma marmita requentada. Por vezes, esses trabalhos surgem de novo, a gente vê que essa desinformação das vacinas vem acompanhado de coisas que a gente já conhecia no passado e já foram refutadas, mas quem está sofrendo a desinformação parece que tem uma memória curta disso, e então isso não acontece. O outro lado da desinformação, e que ela não tem esse cunho muitas vezes político e social, ela tem a ver com a exploração econômica. Essa talvez, no meu modo de ver, é a mais preocupante nos dias de hoje. Porque uma vez, como o Leandro falou, que a autoridade, o discurso de autoridade saiu da mão do médico, a partir daí ele entra, ou do profissional da saúde bem intencionado e bem informado, ele começa a ir para o público leigo, e que o público leigo ele até eticamente não tem esses limites que o médico tem para dizer, ele não fala ele fala com uma extrema confiança que é aquele tipo anedótico de um tratamento que foi feito, e a pessoa do outro lado acredita nele muito forte. Esse tipo de desinformação, especificamente no Brasil, ele precisa caminhar. Na Europa, a gente tem uma posição muito clara da comunidade europeia sobre a desinformação no que se refere a produtos relacionados à saúde humana. E ela então, qualquer tipo de propaganda enganosa ou qualquer tipo de desinformação que se ampare das redes sociais, tanto a própria rede ou as pessoas, elas são responsabilizadas, porque existe uma legislação específica para esse fim. O Brasil carece de um estabelecimento de uma política referente à desinformação que leva risco para a sua população, uma questão de saúde pública isso. Uhum. Ainda sobre vacinas, professor Leandro, a KFF é a principal organização de políticas de saúde dos Estados Unidos e é uma organização de informações sobre questões nacionais de saúde. E ela aponta que as taxas de vacinação de rotina para as crianças do jardim da infância continuam diminuindo nos Estados Unidos. E as tendências recentes parecem estar relacionadas exatamente ao aumento dessa hesitação vacinal, alimentada em parte pela desinformação sobre a vacina. E os últimos anos, então, viram um ceticismo entre o público sobre a segurança, a eficácia das vacinas, por exemplo, contra o sarampo, e também um declínio na confiança das próprias autoridades de saúde em geral, com visões cada vez mais partidárias, professor. Unidos é um caso perdido para os próximos 3 anos, né? Quando, à medida que o presidente nomeou como secretário de saúde, que é o equivalente ao ministro da saúde, um notório anti-vaxxer e que tinha uma associação para defender as crianças dos malefícios da vacina, ele trocou todo o conselho que cuida de assuntos de vacina, ou metade desse conselho, por pessoas de confiança dele, ou seja, notórios anti-vax. E eles estão adotando como política pública desconfiar das vacinas. Hoje o governo americano recomenda que você não vacine seu filho, né? Aqui no Brasil a coisa funciona de uma outra maneira, mas eu tenho a vontade de não ser médico, então eu me sinto à vontade para fortemente criticar o Conselho Federal de Medicina, que tem assumido posições notoriamente anticientíficas, não só em relação à vacina, como na época da pandemia, em relação aos chamados tratamentos precoces, né? Sempre confiando, invocando a autonomia do médico para buscar tratamento sem embasamento científico. Isso vinha acontecendo e continua acontecendo. Hoje, as posições mais recentes de muitos conselheiros do Conselho Federal de Medicina em relação à vacina são de recomendar que os pais não vacinem seus filhos, que é um absurdo total para um cientista. De novo, eu não sou um médico, né? Médico não é cientista, cientista não é médico. Mas é realmente um
problema e aqui no Brasil está aumentando a hesitação vacinal. Já tem muitos pais que normalmente vacinavam seus filhos e hoje não vacinam. Eu já estou com 8 vacinas para Covid e vou rumo à 9ª, né? Porque eu tenho mais de 60 anos, sempre tem uma campanha, passo aqui no posto da universidade para me vacinar. Mas eu quero dar um bom exemplo para as pessoas, quer dizer, é muito importante a gente entender isso. E esse movimento está muito bem estruturado também aqui no Brasil. Tem uma associação de médicos contra a vacina, que publica, que é recebida no Conselho Federal de Medicina, que no governo anterior tinha interlocução com fontes do Ministério da Saúde, e o governo atual ainda não conseguiu reverter completamente esse quadro. Professor Cristiano, ainda sobre a KFF, uma pesquisa de rastreamento de desinformação de saúde descobriu que cerca de 2/3 dos adultos dizem que usaram ou interagiram com a inteligência artificial. Embora a IA possa servir como uma ferramenta benéfica nos esforços para dissipar a desinformação, ela também pode aumentar a disseminação de alegações falsas ou enganosas. E, notavelmente, quando se trata de informações fornecidas por chatbots de IA. Por exemplo, a maioria dos adultos, segundo a pesquisa, 56%, não está confiante de que pode dizer a diferença entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, professor. O que preocupa realmente muito é quando hoje a população ela deixa de utilizar o médico ou a informação médica de qualidade como um contraponto a uma dúvida que ela é natural ocorrer, né, para uma mãe, para alguém que tenha um idoso na sua casa, que são chamados grupos vulneráveis na saúde. Então, quando a gente fala em vacinação, a gente tem umas fragilidades na questão, exemplo, vacinação, que são os pontos fracos de algumas vacinas. É impossível, do ponto de vista médico, a gente vacinar logo após o nascimento a criança contra todas as doenças. Não só porque, por vezes, algumas vacinas podem gerar algum efeito colateral ainda naquela idade indesejável demais, ou porque o sistema imunológico da pessoa ainda não está realmente maduro o suficiente para montar aquela necessária reação. E a mesma coisa acontece com os idosos. Então, o que acontece nas vacinas, especificamente, é que esses dois grupos, toda a forma como a vacina se desenvolve e a pesquisa é feita uma população adulta, saudável, e é nesse grupo que a gente tem a maior parte dos resultados. Então, só depois que uma vacina ela tem, de certo modo, uma segurança nesse público, que a gente vai partir para outras. As formulações das vacinas são diferentes para os idosos, a gente não espera que tenha a mesma resposta com o mesmo tipo de insumo utilizado numa vacina normal. Ou, por vezes, utiliza a mesma vacina sabendo que a proteção é, de certa forma, menor. Bom, e da onde que é o problema, voltando nessa questão? É que a inteligência artificial, que a maior parte das pessoas busca uma informação, ela, atrás dela, ela é baseada numa rede de informações e que, por vezes, ou ela está ultrapassada, onde essa fonte de informação busca, né? Então, por vezes, vamos imaginar, a gente tem o ChatGPT e a maior parte das pessoas, por exemplo, nem utiliza as versões mais atuais, utiliza versões ultrapassadas. E daí a informação que está sendo passada para ela, essa informação já passou há muito tempo. A gente tem na nossa imprensa hoje a maior apoio contra a desinformação médica é na imprensa. A gente tem diversos sites onde a gente pode checar. Eu indico aos meus pacientes que eles chequem, meus parentes, quando eles têm alguma dúvida, eu ainda falo a questão médica para eles, mas se vocês quiserem algo bem feito, vocês vão entender, entra nesse site, sempre que vocês têm dúvida, pergunta nesse site. E é esse tipo de ação que hoje nosso grupo busca fazer, descobrir ferramentas em que a gente vê que está se iniciando uma nova onda de desinformação e a gente alimentar esses sites, que de certo modo é um acesso a todas as pessoas,
para que rapidamente eles montem o que é verdade, o que é fake, e a população com isso parece ela acreditar muito mais, utilizando essa ferramenta, ela é muito mais ágil também da informação, a contra-desinformação ela acontecer. Então, hoje eu vejo a inteligência artificial, se por um lado ela pode ser algo de desinformativo para as pessoas, no nosso caso, a inteligência artificial ela nos serve para ela detectar rapidamente onde tem ali um conceito de desinformação médica e que a gente possa agir. E aí a gente conta com o apoio da imprensa para que isso se propague de forma bem rápida e a gente consiga, vamos dizer assim, vacinar as pessoas contra uma desinformação. Quando aquilo chegar para ela, ela já ouviu antes que aquilo já era fake, então aquilo ali passa a não ter nenhum efeito. A gente tem que sensibilizar. Existe um conceito de um grupo que estuda desinformação nos Estados Unidos, que ele fala que as pessoas têm que estar vacinadas contra a desinformação. E é onde a vacina entra de novo. E foi feito um trabalho, um grupo de estudo muito interessante com pessoas em que elas ficavam isoladas de informações um certo tempo, e aí elas eram treinadas de como perceber o que é uma desinformação, e isso foi a melhor coisa que fizeram, porque isso não fica específico a um assunto só. A pessoa fica como se fosse vacinada contra a desinformação, não só, por exemplo, na área médica, em qualquer outras áreas também. Então, parece que a vacina, ela mostra novamente o seu efeito, e a inteligência artificial, ela pode nos ajudar a vacinar essa população, nesse sentido, contra a desinformação. Em cima do que o professor Cristiano colocou, ele falou do ChatGPT, professor Leandro, me fez lembrar, inclusive, um contraponto que fizemos aqui, cujo título era ChatGPT versus médicos. E aí o professor Fernando Osório, lá do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos, participando, ele disse que foi testar o ChatGPT. Então fez uma série de perguntas a respeito dele. E o chat respondia prontamente. E aí, no final, ele perguntou assim, onde anda o professor Fernando Osório? Aí o chat respondeu, faleceu num desastre de avião. Então, quer dizer, estava mal alimentado o algoritmo, né, professor Leandro? Mais do que mal alimentado. O problema desses LLMs, aliás, como qualquer inteligência, qualquer rede neural faz isso, ela sempre te dá uma resposta, mesmo quando ela não tem essa resposta. Então, essas redes neurais são extremamente sofisticadas e ela não sabia responder por onde ele andou. Ele imaginou que alguém com esse nome, com essa idade, quer dizer, ela criou o perfil do personagem e um possível fim para o personagem é ter morrido num acidente de avião. Isso mudou muito, eles já estão segurando isso aí, ele não erra mais. Eu mesmo testei com o meu currículo, ele me formou na USP, me fez trabalhar nos Estados Unidos, na França, quer dizer, ele fazia de tudo, porque ele criava um personagem com um perfil parecido com o meu e fazia coisas que são razoáveis para esse perfil. Agora, a inteligência artificial em medicina pode ser um enorme aliado dos médicos, desde que os médicos sejam treinados para usar ela de uma forma crítica, qualquer outra ferramenta, né? O grande risco é quando a gente tem a população leiga tomando a inteligência artificial por médico, e isso é um grave problema, né? Já está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, jovens que usam LLMs como terapeutas, eles acham que ele é um grande amigo, porque ele sempre te elogia, né? Ele sempre fala bem de você, ele é positivo, e isso é um problema bastante grave, e o Brasil está tentando regulamentar o uso de inteligência artificial em assuntos médicos. E eu acho que isso é muito difícil de controlar, mas são coisas que a gente precisa ter uma iniciativa, como as vacinas que o Cristiano mencionou. Quer dizer, vacinar as pessoas contra a desinformação tem um efeito realmente bom, em geral, mas sempre tem aqueles casos resistentes à vacina. Quer dizer, o cara que não adianta você vacinar, como ele acredita em outras coisas, ele vai continuar acreditando em outras coisas, desacreditando a vacina que você levou para ele. Bom, ainda em cima disso que o professor Leandro colocou, professor Cristiano, a desinformação, particularmente na área da saúde, acaba prejudicando de forma significativa a confiança do público, levando muitas vezes os indivíduos a renunciar a tratamentos cientificamente apoiados
para soluções não comprovadas, o que afeta negativamente os resultados de saúde e também as próprias iniciativas de saúde pública. É sinal que a gente precisa incentivar a vacinação contra a desinformação, né, professor? Exatamente. O Brasil, não só o Brasil, né? Todos os países do mundo, eles têm esse grande desafio, porque uma medida anteriormente, uma campanha de vacinação, uma campanha contra um câncer de colo de útero, a gente tem, por exemplo, a vacinação do HPV, que previne, é a única vacina até hoje comprovadamente que protege contra câncer, é do HPV, em adolescentes, meninas, né, na idade pré-adolescente, e por vezes a gente vê que essa janela de vacinação ela se perde em um dinheiro investido enorme na saúde pública, porque começam por motivos que a gente nem consegue compreender, criar que a vacina está fazendo talvez uma antecipação hormonal da criança e expondo a criança a certos riscos, e isso traz um prejuízo que é para sempre, não é só para a saúde dos indivíduos, é para a saúde daquela pessoa. Por exemplo, no caso dessa vacina, ela só serve para uma faixa etária. Então, se a mãe e o pai, naquele momento, eles negarem essa opção para a criança, não adianta vacinar depois de certa idade, e ela vai estar exposta a esse câncer que poderia estar sendo erradicado. Então, isso é muito grave, a presença hoje da desinformação, mas também, como a gente já citou, da inteligência artificial, e a gente não pode negar que isso já aconteceu, está aí para todo mundo, nós vamos ter que saber conviver com isso. E até que ponto essa nova utilização de algoritmos, ela pode estar tão ausente do critério ou do contraponto do profissional mesmo, do ser humano nisso, prevendo ali onde pode ocorrer um erro, porque não é uma simples informação. Nós estamos falando aqui de coisas que são de extrema relevância para a nossa população. E a criação de conteúdos inverídicos gera altíssimos riscos. Nós falamos até agora de coisas que estão no cotidiano das pessoas. Olha como o professor Leandro citou, como que a desinformação ela tem por trás dela algo muito sórdido, é algo assim, fora de acreditar que o ser humano pensa nisso. Então, por vezes, por uma questão de política, uma questão enfim, de posicionamento mesmo perante as pessoas, esse grupo dos Estados Unidos, e a gente viu isso acontecer no Brasil, ele ligou uma palavra que quando a gente começa a estudar LLM e as mensagens de desinformação que tem, a gente vê claramente a palavra vacina ligada a uma palavra que é autismo. E que, por si só, o autismo já é uma palavra muito falada na nossa rede social. E aí eles conseguem unir duas palavras através da inteligência artificial e fazendas, enfim, fábricas de desinformação. Eles conseguem que a pessoa consiga, de repente, a hora que ela olha uma mensagem, ela vê uma coisa, que autismo e vacina, elas são a mesma coisa. E eu não vou vacinar meu filho, porque eu não quero que meu filho tenha o autismo. E aí, daí atrapalha todo um tratamento, porque ao mesmo tempo essa população depois renega um diagnóstico que é um diagnóstico, né, de um espectro muito grande, e atrapalha o próprio tratamento, e a própria desinformação vem criando novas coisas. Não, agora a gente tem opções diferentes para o autismo, que não é isso, aquilo outro, enfim, a desinformação ela está aí presente, e não é só não é só a curiosidade das pessoas que leva a isso. Isso é um movimento organizado, ele é bem organizado, ele é financiado e ele é amparado por legislações ainda muito fracas, especialmente no Brasil. Bom, professor Leandro, os órgãos reguladores, mídias sociais, plataformas online, né, tem a responsabilidade de fazer cumprir leis, removendo aí o conteúdo falso
e promovendo informações precisas, principalmente sobre saúde. Isso inclui verificar essas alegações médicas, fornecer ao público um acesso a fontes confiáveis, e instituições de saúde e formuladores de políticas devem exatamente colaborar para que se estabeleça protocolos para apoiar políticas que reduzam o impacto da desinformação, garantindo aí a preparação para futuras técnicas, né? E outra parte, tem aqueles que quanto pior, melhor, né? E alega, então, que qualquer tentativa de regular seria uma violação da liberdade de expressão, que na realidade a gente poderia entender como o liberou geral, professor. Bom, isso é um assunto que está muito associado a onde você se coloca no espectro político, né? Quer dizer, não é por acaso que os grupos que são contra a vacina e que propalam esse tipo de coisa são os mesmos que falam em nome da liberdade total de expressão, é um direito. Quer dizer, mentir não é crime, você pode mentir nas redes sociais, isso é lícito. Aí tem um problema moral acima disso, porque isso, no caso de saúde, isso pode custar vidas, não só porque as pessoas morrem, mas isso pode custar qualidade de vida, porque as pessoas podem contrair doenças, não serem expostas a tratamento como deveriam e acreditar em coisas alternativas, né? Eu acho, para mim é muito claro que não tem saída a não ser ter alguma regulação nas redes sociais. Por outro lado, eu tenho muita dúvida sobre a eficácia dessa regulação, justamente por causa desse efeito dos tempos de reação das redes sociais serem tão curtos, né? Então, até você conseguir mostrar, tirar do ar um conteúdo, ele já se espalhou e o estrago está feito. Agora, a gente precisa entender redes sociais como um espaço de convivência pública. Ela não é diferente de um parque, apesar de elas serem privadas, terem donos e coisas, é um espaço onde as pessoas se relacionam. Então elas têm que estar protegidas pelo Estado de facínoras, de crimes, de atitudes que podem colocá-las em risco. E nesse sentido eu acho que o Brasil precisa, sim, está tentando discutir regulação das redes sociais, mas fazer discussão de alto nível. Não essa coisa histérica de não vou mais poder falar nada. Né? Esse caso da vacina MMR e autismo começou com um artigo que foi publicado lá nos anos 80 por um pesquisador britânico, e ele foi pago por uma empresa para associar vacinas a autismo, quer dizer, tinha um interesse econômico por trás disso. E esse artigo levou, acho que 30 ou 40 anos para ser retratado, para ser desautorizado. Nesse meio tempo, ele fez um estrago enorme. O artigo tem fraude, inclusive, é uma ciência muito mal feita, né? Então, como a ciência valida essas posições, as pessoas tentam trazer isso como validação de posições que elas têm, crenças delas. E aí as coisas se complicam muito. Então, de alguma forma, a gente tem que limitar o alcance das pessoas. Você limitar o alcance de desinformação não vai contra a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão precisa ser exercida com responsabilidade. Você precisa ser punível por causar dano a outros intencionalmente através de redes sociais. Professor Cristiano, pesquisadores da Universidade da Austrália do Sul, a Universidade de Flinders, a Harvard Medical School e também a Universidade do Colégio de Londres e ainda a Universidade de Tecnologia de Varsóvia, eles combinaram a experiência para mostrar como é fácil explorar os sistemas de IA. E nesse estudo, que foi publicado nos Anais de Medicina Interna, os pesquisadores avaliaram os 5 sistemas de IA fundamentais e mais avançados para determinar se eles poderiam ser programados para operar como chatbots de desinformação em saúde. E o resultado é que os chatbots foram, então, questionados uma série de perguntas relacionadas à saúde. Agora, no total, 88% de todas as respostas foram falsas. E todas foram apresentadas com terminologia científica, um tom formal, permeado aí de referências fabricadas e que fizeram, então, as informações com uma vestimenta legítima. As aparências enganam, professor? Muito.
Quando a gente imagina, por exemplo, sistemas todos de inteligência artificial, muito depende da base onde ele é trabalhado. Então, hoje, por mais de que uma máquina dessa esteja preparada, algumas técnicas como sarcasmo, ditas com uma mesma verdade, ela pode ser transvestida, ou uma mesma mentira pode ser transvestida numa verdade para a máquina. Muitas das vezes porque a máquina, dependendo do sistema que está operando, ela não leva em consideração o que veio antes ou o que veio depois. Existe dificuldade ainda nesse sistema de inteligência artificial de compreender imagens gráficas, e que, por vezes, na desinformação, a inverdade está dentro dessa imagem gráfica e ela não consegue interpretar isso muito bem. Então, existem as nuances linguísticas que são muito importantes serem lembradas aqui, que a maior parte desses sistemas eles trabalham numa base notoriamente da língua inglesa, e que há sempre uma tradução da língua portuguesa para a língua inglesa, tratado dentro da língua inglesa e retraduzido para o português. E nesse momento, alguns erros acontecem, né? Então, por vezes, a interpretação não é a interpretação do que a gente espera. Nós não estamos num momento de inteligência artificial que ela consegue ainda fazer todos esses tipos de pesos e medidas que precisam ser feitos. Então, cabe a esses tipos de trabalho, eu já vi isso, realmente você pode induzir que a própria inteligência artificial ela interprete uma coisa de um modo geral, se você insistir muito naquilo. Ele sempre vai querer te agradar, né? Hoje em dia, a inteligência artificial, o chat e as outras redes, eles não querem que a gente desligue eles, a gente quer que a gente fique com eles o tempo inteiro. Então, se você convencê-lo e ele sentir que, se ele for rude com você ou não te der a resposta que você está esperando, você vai sair, ele vai te dar a resposta que você quer ouvir. Porque para ele está imprimindo só uma posição, né? E no final nós não temos responsabilidade sobre o que aqui tá dito, né? Isso é muito grave, né? Eu acho que isso ainda a sociedade vai ter que amadurecer. Não tem nada de errado, né? As leis elas vão acontecendo à medida que a sociedade evolui, elas são uma resposta a uma necessidade da sociedade. Então, eu acho que isso não fere a liberdade individual. As leis só existem leis uma vez que a gente detecta um problema. Ninguém cria uma lei para um fictício problema que possa acontecer no futuro. A gente cria em relação ao que acontece hoje. Então, eu acho que a legislação no Brasil ela ainda precisa evoluir. Eu não sei, sabe, Márcio, se você já teve a experiência de ver, eu sempre me interessei, desde que começou, né, todos nós aqui, nós três, a gente vivenciou uma sociedade em que a gente não tinha a internet na nossa mão, né? E hoje a gente não convive nem com papel mais na informação. Então, quando surgiu essa questão, que o telefone da gente hoje, ele fica totalmente poluído de propaganda, disso, daquilo, outro. E aí eu, como simples médico, como sou da área das exatas, queria entender por que aparece aquele tanto de coisa quando a gente navega, a gente faz essas coisas todas. Então lá está aquilo qual é o brasileiro hoje em dia que quando aparece na tela dele, você aceita os pop-ups? Qual do brasileiro hoje em dia preocupa saber o que é e quem está por trás daquilo? Márcio, você já tentou ver todos os que estão atrás de um site? Então isso foi um exercício que eu fiz, tem um ano para cá. Toda vez eu tento saber o que exatamente tem, o que eu estou autorizando naquilo ali. Alguns tipos de site, eles nos deixam muito claro quem está atrás daquilo, mas a gente não é permitido eu calibrar o que eu quero liberar. Outros não aparece absolutamente nada. E uma experiência que eu tive recente aqui na Europa é que todos os sites que eu tento entrar brasileiros, aparece por uma legislação europeia, aparece exatamente quais são os sites, o que eles querem fazer, e eu posso autorizar um, não autorizar o outro, e a gente vê o tanto de coisa que vem junto. O que vem junto? Vem a propaganda, vem dinheiro, vem a monetização. Então, a desinformação, eu volto a dizer, ela é financiada. Então, não existe este cafezinho de graça, é que alguém está pagando aquela conta, e ela vem financiada por alguém que tem, por vezes, um objetivo escuso.
Ele quer, por vezes, a medicina ela paga um efeito colateral da desinformação. O que está por trás é só ter uma adesão maior das pessoas, porque aquilo ali chama atenção. Eu escrever autismo já chama atenção de um grande número de pessoas. Eu escrever transplante de órgãos, por exemplo, que é a minha área, que eu mexo muito, isso chama a atenção das pessoas. Então, eu inventar uma desinformação num assunto que é, por si só, no imaginário das pessoas, muito importante, eu ganho. Então, parece que a medicina ela foi vítima de um sistema econômico que busca se monetizar e que não tem nenhum princípio de ética, como o professor Leandro falou. A ética ela está em segundo plano, independente a quem ela traga o prejuízo. Professor Leandro, o senhor falou de vacina, né? E a doutora Melissa Fleming, que é subsecretária-geral da ONU para Comunicações Globais, ela deu uma palestra recentemente na Universidade de Boston. E aí ela compartilhou insights sobre a perspectiva das Nações Unidas sobre o aproveitamento da IA para construir resiliência na comunicação global. E ela destacou que uma das áreas mais pronunciadas onde a desinformação se enraizou é exatamente o reino das vacinas. Especialmente desde a pandemia, a desinformação sobre vacinas acabou disparando. E aí o uso da IA se tornou isso mais fácil e também mais barato. E de acordo com a doutora Fleming, se alguém pesquisar informações sobre vacinas online, há cerca de 78% de chance de encontrar desinformação, professor Leandro. Não, né? Quer dizer, porque isso vem de como que são treinadas esses grandes modelos de língua, os LLMs. Quer dizer, eles são treinados, e os próprios algoritmos de busca na internet são treinados a partir da própria internet. Então, se você tem um site onde muita gente vai, esses algoritmos não julgam se o site está correto, se a informação que ele tem é boa ou é ruim. Ele está julgando quanto de atenção ele chama do público. Então, o site que chama muita atenção do público vai ter realimentação positiva, vai fazer com que mais público acesse ele. E aí, a consequência disso é que muito da informação que a gente tem online está errada. Depois tem outra coisa que a gente tem que pensar um pouco. A desinformação sobre vacinas é muito mais fácil de entender do que a informação correta sobre vacina. O processo de vacina é um processo complicado, que eu confesso que eu não entendo muito bem. Eu entendo partes dele, mas é um processo sofisticado. Quando vem um cara com um ar messiânico, eu vou proteger você desses cientistas que querem o seu mal, né? E aí oferece uma solução fácil, isso vai embora. Quer dizer, muitos dos que acabaram se tornando militantes ou referências anti-vacina na internet têm um perfil messiânico muito forte, muito eu trago a verdade, eu não quero que enganem você. Tá? E os cientistas não são treinados para isso, a gente é treinado para respeitar a opinião de colegas, ter uma discussão de alto nível com colegas, eles nunca querem discutir, eles querem impor a posição deles. Tá? Então, em vacina, isso aqui no Brasil continua acontecendo, o governo mudou e continua tendo um grupo de médicos que todo tempo publicam um artigo. O que eles fazem muito é pegar um artigo científico, que já é um artigo científico de qualidade duvidosa. O autor chama atenção para uma coisa, eles traduzem só a parte que interessa para eles e denunciam que a ciência está toda comprada, né? Os autores não chamam atenção para eles porque eles estão comprados pela Big Pharma, e aí vai embora. Quer dizer, um cara que não entende nada, aí que vai entender menos mesmo, ele vai precisar acreditar no que as pessoas falam. E é muito mais fácil acreditar num sujeito messiânico barulhento do que num cientista que está tentando explicar racionalmente um processo complicado. E não é por outro motivo que tanto a inteligência artificial quanto os mecanismos de busca acabam te levando para desinformação em torno de vacina. Professor Cristiano, os profissionais de saúde precisam de habilidades exatamente para tratar com a desinformação e preservar um relacionamento terapêutico com o paciente. No entanto, corrigir desinformação e motivar os pacientes a adotar comportamentos positivos de saúde acaba se tornando um desafio, como diria aí o saudoso Ulisses Guimarães, um esforço ulicipônico, professor.
A verdade é que a população, os médicos em geral, como grande parte da nossa população, não estão preparados para esse novo dilema, né? O médico nunca foi, na sua formação, ele não é preparado a ver o contraponto do paciente. Essa é a verdade. Por ser uma ciência, por vezes, longa, de informações, por vezes, não são de fácil assimilação do público leigo, o médico, ele nunca foi preparado a discutir esse contraponto com o paciente e trazer essa para o consultório, para a mesa cirúrgica e para a sua lida do dia a dia, ele ter que explicar para alguém leigo algo que para ele é absolutamente sem alguma lógica, e ele não tendo essa formação nessa relação humana, por vezes ele se coloca numa posição de isolamento e que não facilita ou realmente dificulta esse tratamento da desinformação. É um trabalho hercúleo, tá? Não é possível, muitas das vezes, isso ser feito em um sistema de saúde em que há uma demanda de trabalho muito grande e ele não ter a formação, isso não acontece, né? Então, às vezes, saem informações muito simplicistas para os pacientes. Mas o médico, hoje, nas faculdades de medicina, isso tem sido colocado nos nossos currículos. Essa questão, realmente, ela entrou para a discussão dentro da faculdade de medicina, que não há como o médico, hoje em dia, não discutir a questão de desinformação. No passado, a única desinformação que a gente lidou na nossa formação foi alguma coisa muito pequena, com algumas doenças infecciosas e com vacina. Mas hoje isso já transpassa a medicina como um todo. Nós estamos falando aqui de coisas que são doença, mas já pararam vocês dois para pensar no que se chama uma indústria da beleza e da saúde hoje? Então, o maior mercado que existe hoje, que envolve financeiro, ele está na indústria da beleza e da suposta saúde. Então, ali a desinformação está sendo cruel, silenciosa, e que o nosso governo, como não é ele que investe, isso não atrapalha ele tem problemas maiores para resolver, ele não percebe que nesse grupo de desinformação está um risco muito grande. Eu trabalho com transplantes, e a gente tem diversos desses medicamentos que ou eles são drogas que podem causar, por exemplo, uma falência do fígado agudamente, o paciente precisar de um transplante em questão de 48 horas, porque está usando um suplemento alimentar de alguma forma, e alguns deles, usados de forma inadvertida, vão trazer falência de alguns órgãos, do rim, vão predispor o paciente ao aparecimento de tumor. Enfim, como sempre foi a questão do cigarro, né? O cigarro estava nas nossas propagandas, enquanto não foi uma lei parar de ter propaganda de cigarro, né? Colocando o cigarro junto com o esportes, é o que a gente via no passado na televisão, né? Então, enquanto o governo também não perceber esse outro lado, a gente tem esse lado todo silencioso. Eu gosto de falar da questão das vacinas em desinformação, mas essa é muito fácil de lidar. Eu trago um exemplo aqui hoje em dia, que os nossos colegas endocrinologistas, eles estão desesperados, porque a quantidade de hormônio que a sociedade hoje, nesses ditos influenciadores de mídias, de trazer saúde para as pessoas, como que eles estão assustadíssimos, como que as pessoas hoje usam microchips implantados no seu corpo. Eles estavam com medo que a vacina implantasse o microchip, né? Mas hoje a gente tem aí 10% de um público de certa idade e aderente a essas coisas de beleza, que as mulheres, por exemplo, implantam chips ou de testosterona ou de esteroide, tudo, por pessoas que não são nem médicos, muitas das vezes, e isso é um problema de saúde muito grave. Então, hoje na medicina, a parte de desinformação na universidade, nossa linha de pesquisa, ela está procurando ampliar um pouco mais, porque essa parte ela estava sendo deixada de lado, e ela é muito grave no nosso sistema de saúde. Ela é
talvez assim, é a ponta do iceberg que nós estamos vendo, porque por trás é sempre o dinheiro, e dinheiro, doença não dá dinheiro, o que dá, assim, dinheiro hoje em dia chama oferecer saúde para as pessoas e beleza, né? E a desinformação nesse sentido, ela é brutal, né? A gente acredita, quem aqui já não leu uma coisa que é assustadora de pessoas usando coisas que a gente fala, como que a pessoa tem realmente coragem de pegar aquilo e injetar no próprio corpo, e essa mesma pessoa ser contra a vacina, né? Aí que é mais cruel de entender, né? Então, a propósito do que colocou muito bem o professor Cristiano, professor Leandro, os jovens, segundo uma pesquisa de ciência da juventude feita no Canadá, essa pesquisa é de 2023, os jovens enfrentam um alto risco de acreditar em informações falsas de saúde, em parte por causa do seu uso desproporcional das mídias sociais. E a pesquisa apontou que 73% dos canadenses de 18 a 24 anos relataram seguir pelo menos um influenciador que compartilhou opiniões anticientíficas, professor. Sinal dos tempos, né? Como eu falei, você entender, ter um posicionamento crítico perante a informação e a desinformação envolve um investimento mental não desprezível. Você tem que aprender a entender sistemas complicados e não imediatistas, né? Para você formar um médico, para formar um cientista, leva muitos anos. Tá? E as pessoas estão sendo expostas a muita informação, especialmente a muita desinformação, sem ter o conhecimento necessário para avaliar, para ter um posicionamento crítico perante esse mar de informação que a gente recebe. E é óbvio que jovens são vítimas prioritárias nisso, pela própria natureza da juventude, né? E isso acontece, não me surpreende para nada esses números que você colocou. Né? Agora, é muito importante que nós tenhamos médicos com posicionamento parecido com o do professor Cristiano, que é de informar as pessoas, em vez de lucrar em cima da desinformação, em vez de chancelar tratamentos mentirosos, tratamentos falsos, tratamentos anticientíficos que podem prejudicar a saúde das pessoas, seja em estética, seja em relação a uma doença verdadeira. Eles inventaram uma onda de turbocâncer, que a vacina estaria causando turbocâncer. É gente que não sabe ler estatística e acha que a gente está tendo muito mais câncer hoje do que tinha há 2 ou 3 anos. A data que muda tudo é quando apareceu a vacina, né? Isso é pura desinformação. E quem não consegue entender uma informação um pouco mais sofisticada cai nessa bobagem. Eles fazem gráficos, eles dão um ar científico para um mar de desinformação. Então, é muito importante para a sociedade que nós tenhamos médicos responsáveis, engajados, que se preocupem em levar a informação correta para a população. Infelizmente, uma grande parte da classe médica não faz isso e até compactua com os propagadores de desinformação, sejam eles médicos ou não. Professor Cristiano, o senhor está na França aí, né, e reduzir o impacto da desinformação na saúde dos europeus tem sido um objeto de muita preocupação, principalmente através de medidas regulatórias que acabam enfrentando dificuldade de lidar com essas plataformas alternativas e com o aumento do conteúdo que é gerado por IA, complicando, inclusive, a detecção e minando a própria confiança. E aí, alcançar aí uma abordagem equilibrada que possa defender a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, combater a desinformação, parece que continua sendo um desafio fundamental para os reguladores europeus. O Parlamento Europeu ele tem essa dificuldade muito grande, né, de compreendendo a desinformação como um problema a ser combatido. Já tem uma base legal muito maior do que outros países, mas acaba esbarrando exatamente nessas big techs que envolvem isso, gerando multas, por vezes, já previstas de enormes quantias de dinheiro. O investimento dessas empresas começa a ter que ser individualizado,
né? Então, a forma que ela trabalha, uma empresa trabalha num mercado diferente de outro mercado, o mercado europeu, ela não pode trabalhar na mesma plataforma e da mesma forma que ela trabalha dentro dos Estados Unidos e dentro do Brasil. Então, a resistência hoje em dia, porque isso, de alguma forma, necessita investimento. Ninguém quer, hoje em dia, dentro de uma rede, controlar a rede, basicamente, não é porque acredita em informação ou desinformação, não. É porque envolve dinheiro atrás dessa empresa, dessa Big Tech. Isso requer toda uma preparação e um investimento muito grande. E aí, quando vai para o grupo de acionistas, fala, não, mas por que agora a nossa empresa dentro da Europa vai ter que gastar 30% a mais só para ela funcionar dentro da Europa? E aí vem a desinformação em cima da questão política do próprio, né, país da comunidade europeia, tentando fazer uma pressão muito grande para que essa comunidade ela relaxe esse tipo de exigência, que se não tiver isso, realmente não pode funcionar, e elas veem que esse movimento pode se espalhar pelo mundo. Então, o que a gente vive no Brasil hoje em dia, o Brasil ele paga, de certo modo, por ser um mercado muito grande, que se o Brasil, eles querem ditar, né, as grandes empresas querem ditar para que lado que o Brasil vai andar, porque isso vai se gastar muito mais para funcionar dentro do Brasil, como eles já viram que é uma realidade no mercado europeu. Hoje sai mais caro para uma Big Tech se estabelecer dentro da comunidade europeia, porque ele tem leis a ser seguidas, e isso é investimento de dinheiro. No final das contas, é puro investimento de dinheiro. No seu minuto final, professor Leandro, quando as pessoas enfrentam situações desconhecidas ou emocionalmente perturbadoras, que causam um pouco de incerteza e muita ansiedade, aí é que elas se tornam mais vulneráveis e propensas a consumir informações falsas? Sem dúvida. O consumo de informações falsas, como eu falei, está ligado à sua personalidade, à sua segurança. Se você está num momento mais frágil, você vai estar muito mais propenso a acreditar em coisas sem embasamento na realidade ou na ciência, do que se você está numa situação tranquila e confortável. Desinformação é, acima de tudo, um problema psicológico, é um problema de acreditar nas coisas e de se identificar com as coisas. Então, é por isso que campanhas de educação ajudam, mas jamais resolvem. É preciso ir um pouco além e ter mecanismos que impeçam a circulação desmedida de desinformação. Professor Leandro Tesler, do Instituto de Física Gleb Vatag, da Unicamp, que integra o grupo de estudos da desinformação em redes sociais, também da Unicamp. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês dois aqui. Professor Cristiano Xavier Lima, do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, ele que é o líder do grupo de pesquisa em colaboração com o Departamento de Computação da UFMG. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Márcio e Leandro, foi um ótimo momento de discussão de um tema muito importante. O prazer é todo meu. Eu me coloco à disposição para tantas vezes quando for isso necessário. O contraponto é sempre bom para o médico e para o paciente. Muito obrigado, Almerício Batista, na edição. José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br